Bom dia para você que está aí do outro lado. Quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor. Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Esses dias Deus tem falado ao meu coração sobre a murmuração. E eu quero trazer nesta manhã um versículo que está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 10, que diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. E o versículo 11 diz assim: Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém. Aqui ele está fazendo menção ao povo de Israel quando saíram pelo deserto. E a Bíblia vai nos dizer que Deus ele fez grandes milagres, grandes maravilhas na vida daquele povo. Deus fez o mar se abrir, Deus fez coluna de nuvem, de fogo, a nuvem para cobrir eles de dia, creio eu que do calor, a nuvem de fogo para aquecer, porque muitos historiadores dizem que o deserto de noite é muito gelado, e também para guiar o povo, para que eles marchassem dia e noite sem parar. E mais a Bíblia vai nos dizer mais na frente que em Êxodo 16, tem outros versículos, mas eu me cheguei mais a esse. Fala que o povo ele começou a murmurar contra Moisés. Por mais que Deus tivesse feito grandes milagres, grandes maravilhas naquele povo, eles foram testemunhas oculares, eles viram com os olhos deles tudo aquilo que Deus tinha feito. Mas eles nunca estavam satisfeitos. Eles sempre estavam murmurando contra Moisés. Mas na verdade, eles não estavam murmurando contra Moisés, mas eles estavam murmurando contra Deus, porque foi Deus que os tirou do cativeiro, foi Deus que tirou eles do Egito, usando Moisés, né? Então não era contra Moisés que eles estavam murmurando, assim contra Deus. E a murmuração é descontentamento e ingratidão contra Deus. É uma declaração antecipada de derrota. É uma afirmação de incredulidade. Quando murmuramos, estamos dizendo de forma indireta para Deus que nós não confiamos nele nem nos seus propósitos. A murmuração revela a nossa falta de fé e de ingratidão a Deus. Além de não resolver, a murmuração só agrava mais o problema. Ela cega os nossos olhos, impedindo de vermos todo o bem que Deus já nos fez, e esquecemos de sua bondade e amor. A murmuração nos faz passar mais tempo no deserto e na prova. Então, aquele povo, eles tinham visto tudo que Deus tinha feito, mas devido a eles murmurarem tanto, creio eu que eles esqueceram do bem que Deus tinha feito para eles, dos milagres que aconteceram, que eles viram. E eles passaram a murmurar, e a Bíblia diz que eles passaram 40 anos no deserto por causa da murmuração. Então a murmuração, ela encubrida mais o nosso caminho, ela faz com que a prova ela seja mais difícil, faz com que a luta ela se torne mais pesada, o caminho mais distante para caminhar. E a Bíblia diz em Números 14 e Deuteronômio 8 também, que as consequências da murmuração daquele povo foi eles não terem entrado na terra prometida. Eles não puderam entrar na terra prometida por causa da murmuração. E então isso quer nos dizer que a murmuração tem as suas consequências. Ela é um pecado, a murmuração contra Deus. A Bíblia diz que é tido como pecado de feitiçaria. Não lembro onde está o versículo agora, mas eu lembro que a Bíblia fala que o pecado da murmuração é como um pecado de feitiçaria. Então, o Senhor, Ele quer que nós sejamos gratos. A vontade de Deus para as nossas vidas é que sejamos gratos em todo tempo, em todas as ocasiões. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18, em Salmos 103, versículo 1, 1 Pedro 1, do 3 ao 5. A vontade de Deus para as nossas vidas é que tenhamos um coração agradecido. Não importa a dificuldade, a situação, sempre há algo para agradecer a Deus. Nem que seja pelo fôlego de vida, nem que seja pela sua saúde, algo de bom que o Senhor tem feito na minha e na sua vida.
Essa é a vontade de Deus, que sejamos agradecidos, que não murmuremos, porque a murmuração, ela nos afasta de Deus. E a murmuração, como qualquer outro pecado, ela tem as suas consequências, seja na nossa vida física ou também na nossa vida espiritual. Eu creio que ela afeta as duas coisas, porque quando você murmura, você atrai coisas negativas e também você está se afastando de Deus, porque como é um pecado, quando nós pecamos, nós estamos distantes do Senhor. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração esses dias, sobre não murmurarmos, não reclamarmos, por mais que a situação esteja difícil, por mais que às vezes pareça que a situação saia do controle da sua mão, mas o Senhor, Ele continua no controle de tudo e que nós devemos ser agradecidos. Lembrar que a nossa situação não é a pior de todas. A minha, a sua luta, não sei, não é a pior de todas. Existe alguém que está mais, vamos dizer, pior do que você. Então seja agradecido ao Senhor por aquilo que Ele fez na sua vida, por aquilo que Ele faz. Se você acha que Deus não está fazendo nada na sua vida, o fato de você estar vivo é Deus fazendo algo na sua vida. Diante de tanta luta que a gente tem passado, que o mundo tem enfrentado, e você está aí, então é Deus na sua vida. Então que sejamos agradecidos, que o Senhor venha gerando no nosso coração um espírito de gratidão, gratidão por tudo. Não só pelas coisas grandes, mas também pelas coisas pequenas que o Senhor tem feito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida neste dia e que você tenha um dia cheio da presença de Deus.